Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Sermão do Monte, baseado em Mateus capítulo 5. Estamos vendo as bem-aventuranças. Hoje nós vamos entrar na nossa terceira bem-aventurança, que é bem-aventurado os mansos. Mateus capítulo 5, verso 5. O versículo todo diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A grande pergunta é: por que bem-aventurado os mansos? O que Jesus quis dizer quando disse isso? Bem-aventurado os mansos. Bem-aventurado os mansos descreve a pessoa que não se ressente do mal que fizeram a ela, que não guarda rancor, não fica remoendo injúrias, porque ela encontra o seu refúgio no Senhor e confia-lhe inteiramente o seu caminho. Então, os mansos, ela sente, vê as provocações, as lutas, mas ela não ressente do mal. Ela não está nem aí. Ela entrega tudo nas mãos do Senhor. Ela quer ter paz no seu coração. Ela não quer revidar aquilo que fizeram de mal contra ela. Então, ela encontra o refúgio, a segurança, o conforto, o consolo, o amparo que vem do Senhor. E confia-lhe inteiramente o seu caminho. Ou seja, prossegue no caminho que Deus colocou na sua vida para ser bênção na vida de todos os que rodeiam a ela, até mesmo aquelas pessoas que lhes fazem mal. No Salmo 37, verso 11 e verso 32, mostra um pouco sobre isso. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará, para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Salmo 37, verso 11 e 32. Está mostrando para nós que os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz, ele confia-lhe inteiramente o seu caminho, ou seja, espera no Senhor, segue o caminho e Deus exaltará. E aqueles que lhe fizeram mal receberão o juízo que vem de Deus. Ela, ou seja, o manso, aprendeu a suportar com alegria as privações e provações no mundo, sabendo que a herança melhor e durável a aguarda. Deus tem preparado algo melhor para ela. Então, como ela confia no Senhor no seu caminho, ela aguarda pela recompensa que vem do Senhor. Hebreus capítulo 10, 34 e 35 mostra isso. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Ou seja, ela suporta com alegria as privações e as provações, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Ela tem grande herança lá no reino dos céus, lá na terra que ele vai herdar. Então, ele se compadece de todos, ele aceita as lutas e as provações que tem que passar, tendo conhecimento de possuir patrimônio superior e durável, que é um grande galardão que está reservado para ela no reino dos céus. O que consiste a mansidão? Mansidão não é sinônimo de fraqueza. Ela não consiste em falta de firmeza de caráter. É submissão ante qualquer provação, a disposição de sofrer dano ao invés de causá-lo. Olha o exemplo de Abigail. Então, o que consiste na mansidão é ter um coração forte, não é fraqueza, não consiste na falta de firmeza no caráter, ele tem firmeza no seu caráter e ele se submete
ante a qualquer provação, porque Deus é quem sustenta e quem fortalece em toda e qualquer situação. A disposição de sofrer dano ao invés de causar dano. O exemplo de Abigail é muito pertinente nesta palavra sobre mansidão. O seu marido, ele sofreu, ele foi abençoado por Davi, e Davi, quando ele precisou da ajuda do esposo de Abigail, ele vira as costas para Davi. E Davi levanta o seu exército e fala assim: olha, eu tratei ele bem, então eu vou lá e vou fazer justiça. Abigail então fica sabendo a respeito do que Davi iria fazer com seu marido, e ela vai diante de Davi, se coloca, se prostra aos pés de Davi e diz: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Então, ela pede o dano sobre ela, mas ela pede em favor do seu marido. 1 Samuel capítulo 25, é bom ler todo o capítulo que você vai entender. Eu coloquei só o versículo aqui que ela pede que a culpa caia sobre ela. Qual é a promessa para os mansos? Bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque herdarão a terra. A promessa é essa. Então vamos ver que a promessa consiste em que eles herdarão a terra. Em certo sentido, herdam-na desde já. E isso por várias razões. Então, a partir do momento que ele crê em Cristo Jesus e é salvo pela fé em Cristo Jesus, a promessa da terra já está garantida a ele. Assim como o derramamento do Espírito Santo é prometido por Cristo, a partir do momento que nós cremos em Cristo, o Espírito Santo habita em nós. E assim nós temos direito à terra que é prometida aos mansos. Por quê? Por 3 motivos. Primeiro, porque buscam primeiramente o reino de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo aquilo que ele necessita para sobreviver, comida, vestimenta, trabalho, o sustento, a família, tudo que ele precisa, ele busca em primeiro lugar o reino de Deus. E estas coisas o Senhor há de derramar sobre ele em todos os momentos. Ou seja, estas coisas serão acrescentadas dia após dia. Segundo, sua própria mansidão nos faz bênção para os seus semelhantes, alguns dos quais também os abençoarão. Então, ele é abençoador e é abençoado. E isso fica bem claro. Filipenses capítulo 4, verso 18, é um de vários versículos da Bíblia que mostram isso. Diz: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus. Então, Paulo, ele abençoava e ele também era abençoado por todas as pessoas que estavam ao seu redor. C. Talvez possuam apenas uma pequena porção desta ou de bens terrenos, porém uma pequena porção com a bênção de Deus repousando sobre ela é muito mais que as maiores riquezas sem a bênção de Deus. Então você vê, às vezes ele possui um pedacinho de terra, ou apenas alguns bens, ou às vezes não possui nada, mas o que ele tem é uma pequena porção, mas com a bênção de Deus repousando sobre o que ele tem, e muito mais que as maiores riquezas sem a bênção de Deus. Salmo 73 é outro capítulo que é bom você ler todo o capítulo, mas eu coloquei 2 versículos aqui para mostrar isso. Salmo 73, versos 16 e 17. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O Salmo 73
mostra um servo de Deus olhando para aqueles que vivem na prática da impiedade e que são, podemos dizer assim, tem tudo do bom e do melhor, e ele que servia a Deus passava lutas e provações até que ele compreende, ao entrar na casa do Senhor, que era muito pesada a tarefa para ele. E assim ele atinou com o fim daqueles que vivem na impiedade. E a bênção que ele tem de servir ao Senhor e de ser abençoado com as bênçãos que o aguardam no reino celestial. O que indica herdar a terra indica o quê? Herdar a terra indica o seguinte: primeiro, o cidadão do reino tem direito, pela graça, a esta possessão. Ou seja, a partir do momento que pela fé que ele crê em Cristo Jesus, pela graça, algo que não mereço, mas que Deus quis nos dar, nós temos direito a esta herança que é a terra prometida. Segundo, ele certamente a receberá como um tesouro inalienável. Ou seja, aquele é dele, pertence a ele, é a mais ninguém. Então, ele recebe, certamente, receberá esta terra como herança. Terceiro, ele não precisará e nem pode ganhá-lo por merecimento próprio. Ou seja, a herança que está guardada ali, nós não merecemos, mas Deus quis nos dar pela graça. Então não adianta fazer nada para fazer uma troca com Deus. Deus dá livremente, espontaneamente, para todos aqueles que creem no seu Filho Jesus e por ele é salvo. Então, o que aprendemos nesta bem-aventurança? Nós aprendemos que ser manso não é ser cordeiro, mas ser servo, a olhar para algo maior que está guardado para os filhos de Deus. Jesus é o nosso exemplo de mansidão, de ter coração que não se ressente, não guardar rancor, que sabe perdoar. E ele prometeu aos seus discípulos, os discípulos é aqueles que seguem o exemplo do Mestre. Jesus é o nosso Mestre, que herdarão a terra. Ele prometeu a todos os que têm o mesmo estilo de vida dele, herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram e bem-aventurados os mansos. Eles herdarão a terra. Que Deus nos abençoe e vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos. Tira, Senhor Deus, toda a ira do nosso coração. Tira, Senhor Deus, todo o desejo de vingar, ó Pai, a todos que se levantam contra nós. Mas ensina-nos a amar. Ensina-nos a não ressentir do mal. Ensina-nos a não guardar rancor e nem procurar a ira. Mas ensina, Senhor Deus, a perdoar, a dar o nosso melhor. Ao invés de causar dano, que o dano seja nosso, para glorificar o teu santo nome e testemunhar Cristo em nossa vida. Abençoe cada família, sustenta debaixo da tua graça. É a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, e até amanhã, se Deus quiser.